Bem-vindos ao canal Matheus Costa. Antes de iniciar o vídeo já vai deixando seu like. Os espectros de Hades são os guerreiros que servem ao deus do mundo dos mortos, Hades. O Senhor das Trevas concede um corpo físico para as almas mortas, fazendo-as servi-lo como espectros com a promessa de vida eterna. Vamos à lista dos espectros mais fortes. Menção honrosa Caronte de Aqueronte, estrela celeste do Hiato/Lacuna. É um dos espectros de Hades na série Os Cavaleiros do Zodíaco, criada por Masami Kurumada. Guardião do rio Aqueronte, que separa o mundo real do mundo dos mortos. Ele é avarento e trai facilmente as pessoas, mas, por outro lado, consegue ser leal em algumas coisas, mostrando bastante semelhança com os humanos comuns. Comove-se com o coração puro de Shun, mas não sua postura. Entra em combate direto com Seiya e some no fundo do rio Aqueronte. Técnicas secretas: remo, giratório e redemoinho esmagador. Curiosidades: Caronte não parece ser leal a Hades, mas a si mesmo. Como os Eros de Sapo, sua aparência é incomum entre os espectros. No anime ele morre após o ataque de Seiya. No mangá mostra que ele ainda está vivo, enquanto a balsa se afasta da margem, cantarolando baixinho. Quando Ikki mostra o rosário de 108 contas, todas as contas estão negras, que questiona se ele está vivo ou não. Shiryu e Hyuga também encontraram com ele, porque quando eles encontram flechas de Lycaon, eles perguntaram se eles também terão que pagá-lo como o guardião do rio Aqueronte para atravessar o rio. No anime, isso cria uma contradição. Desde que ele morreu, eles não poderiam saber nada sobre Caronte, nem saber se teriam que pagar para atravessar o rio Aqueronte. Em Lost Canvas, Caronte se refere a si mesmo como um mercenário. 12º lugar, Flechas de Lycaon. Flechas de Lycaon, estrela celeste do crime, é um dos espectros de Hades. Habilidades: o espectro consegue elevar seu cosmo e usá-lo no ataque e na defesa, aniquilando o adversário. Tem apresentado vitórias consistentes. Sua técnica é o uivo infernal. No mangá, a técnica de flechas é suficientemente forte para danificar as armaduras de cisne e dragão, mesmo estas tendo sido restauradas com o sangue de Atena. 11º lugar, Tokusa de Hanuman. Irmão de Ozuria de Grou e um dos 4 discípulos de Hakurei de Altar. Ele é a estrela celeste da habilidade. É um dos espectros de Hades na série The Lost Canvas de Shiori Teshiroji. Como lemuriano, Tokusa possui a habilidade de controlar a telecinese, além das outras peculiaridades paranormais que não foram demonstradas na série animada. Contém a velocidade e força superiores de muitos espectros. Pode controlar espíritos e danificar a energia vital de seus inimigos. Tem a aparência calma e serena, porém, esconde um passado terrível. Habilidades: desejo dos espíritos. Como foi treinado por Hakurei de Altar, Tokusa também possui a habilidade de controlar os espíritos. Similar a ondas do inferno, só que Tokusa usa os espíritos com seu cosmo concentrado para disparar simultâneas rajadas poderosas que destroem tudo que se encontra. 10º lugar, Lune de Balron, estrela celeste da eminência, é um dos espectros de Hades. Como guardião da lei do submundo, seu papel é examinar a história dos pecados dos mortos e designar-lhes o inferno de acordo com o peso do pecado. Habilidades: reencarnação. Lune concentra o seu cosmo em sua mão, em seguida ele lança uma esfera de cosmos que imobiliza o adversário, que em seguida passa a ver todos os pecados que cometeu durante a vida. O inimigo é pressionado pelo peso da relembrança e da consciência. Após isso, Lune o julga e o envia para a prisão mais adequada dentre as 8 que compõem o mundo inferior. No mangá Lost Canvas, o ataque de Lune envolve e pressiona o corpo do inimigo com as letras que descrevem os pecados. Chicote de fogo. Lune pode utilizar livremente seu chicote na batalha, podendo manipular a tal arma com a mente. Este possui um grande poder cortante. O golpe também pode ser aplicado de maneira que o chicote se enrosque no oponente apertando-o. Em seguida, exercendo uma grande pressão, o chicote despedaça o inimigo facilmente, como se fossem cortes de uma guilhotina. O chicote também pode distrair o inimigo, para que em seguida Lune o mate. Na verdade, o golpe não apresenta fogo. O nome do golpe foi inspirado nos Balrogs mitológicos.
No anime, o chicote produz cortes marcados com energias roxas que pulverizam o inimigo. Nono lugar, Valentine de Arpia. Estrela celeste do clamor, Valentine de Arpia é um dos espectros de Hades. Ele em toda a história de Senseiya mostrou uma pequena variedade de técnicas poderosíssimas capazes de superar as técnicas dos Cavaleiros de Prata e se aproximar muito das técnicas dos Cavaleiros de Ouro. Habilidades: Devorador de vidas. Valentine, levantando os braços e concentrando seu cosmo, propulsiona vários poderosos raios violetas na velocidade da luz, ao mesmo tempo que fortes ventos começam a atingir o local, causando uma explosão que devora a força vital do inimigo. Esses raios são extremamente luminosos e espessos. Ao se chocar com o inimigo, eles podem retalhar e o sacudir violentamente, enquanto as fortes ventanias servem para dificultar sua movimentação. No anime, em vez de disparar os raios com movimentos das suas asas, Valentine dispara com os seus punhos. Oitavo lugar, Faraó de Esfinge, estrela celestial da besta, é um dos espectros de Hades. Habilidades: O espectro consegue elevar seu cosmo e usá-lo no ataque e na defesa, aniquilando o adversário. Tem apresentado vitórias consistentes. Balança da maldição. Faraó toca com sua harpa uma melodia obscura. O inimigo perde os movimentos de seu corpo, em seguida a área onde Faraó e seu inimigo estão, tomada de várias paredes antigas com escrituras egípcias. Nas costas de Faraó, aparece uma balança negra em uma das paredes. O coração do inimigo é arrancado do corpo e é colocado em um dos pratos da balança, o outro prato está ocupado por uma pluma da deusa Maat, que julgava os pecados das pessoas. Se o coração for mais pesado que a pluma, será considerado um ser maligno e seu corpo e alma começam a ser destruídos pela poderosa energia do golpe. Sétimo lugar, Violate de Behemoth. Violate de Behemoth, estrela celeste da solidão, é uma dos 108 espectros de Hades. Apareceu apenas em Senseiya The Lost Canvas, a história que narra os acontecimentos da Guerra Santa entre Hades e Atena, ocorrida em meados do século XVIII. A espectro é o membro mais poderoso das tropas de Aiacos de Garuda, o terceiro e último dos 3 juízes do submundo. Habilidades: Violate tem a habilidade de fundir-se às sombras, habilidade que mostrou em sua primeira aparição, estando escondida na sombra de Hades, por ordens de Pandora. Se escondeu na sombra de Regulus de Leão, com o objetivo de espiar os cavaleiros de Atena. É sabido que ela pode viajar a largas distâncias em pouquíssimo tempo através das sombras, visto que foi capaz de transportar-se imediatamente da sombra de Regulus para o barco de Aiacos. Violate dispõe de uma força física extraordinária, que é seu maior orgulho, e sua arma favorita em combate. Sua força é posta à prova quando luta equilibradamente contra Asgard de Touro, que possui força significativa, e Regulus de Leão. Também é a única conhecida por usar a força física e conseguir quebrar ou até mesmo destruir partes da armadura de ouro e por suportar o voo da garuda de Aiacos, e foi escolha como seu braço direito justamente por isso. Sendo capaz de lutar igualmente contra um cavaleiro de ouro, pode viajar na velocidade da luz, e também manifestou um cosmo avassalador. Sexto lugar, Kagero. Kagero de Bennu, estrela celeste da violência, é um dos personagens do mangá Senseiya The Lost Canvas, criado por Masami Kurumada e Shiorita Shiroji. Habilidades: Explosão da coroa solar. É um dos mais poderosos golpes do espectro, e com incrível poder de impacto, visto que além do golpe, o inimigo pode ser atingido também pelas esferas que são disparadas. O golpe mais rápido de Kagero, consequentemente o golpe mais rápido de todos os espectros e um dos mais rápidos de todos os guerreiros. Visto que nem mesmo Asgard, o cavaleiro de ouro mais rápido da sua época, usando a postura de Lai, conseguiu se esquivar. Obis. A postura de Lai é o movimento de ataque e defesa mais veloz que existe. Crucificação Ankh. Crucificando vivo. Após preso, o adversário fica à mercê de Kagero, que pode deixá-lo queimado vivo lentamente pela cruz, que é feita das chamas negras, ou atacá-lo como bem entender. Elevação das trevas.
Concentrando seu cosmo, Kagero cria um enorme sol negro que desprende um calor intenso e eleva a temperatura, alcançando um grau similar ao dos desertos. Esse golpe tira toda a água do corpo do oponente, matando por desidratação. Além disso, a temperatura do golpe é alta o suficiente para desidratar aqueles que se encontram próximos. O calor faz que o corpo da pessoa fique difícil de se movimentar, para que ele não saia da área que sol reluz. Quinto lugar, Mil de Papillon. Mil, apesar de ser uma estrela terrestre, possui habilidades extremamente desenvolvidas, sendo capaz de quase derrotar um Cavaleiro de Ouro. Segundo Radamantes, Mil tinha o poder para fazer tal ato citado, e que até outros espectros mantinham respeito e temiam ele. Não importando a missão, Mil a cumprirá com honra e seriedade. Seus golpes variam de forma para forma, cada forma tem um golpe, erupção horrenda. Técnica utilizada por Mil durante a primeira etapa de sua metamorfose. O golpe faz com que ele dispare jatos de gás por todo o corpo. O efeito do mesmo é desconhecido, mas a enciclopédia oficial sugere que trata-se de um gás venenoso. Fios de seda. Técnica utilizada por Mil durante a segunda etapa de sua metamorfose. O golpe faz com que ele dispare uma quantidade imensa de fios de seda, que envolvem o adversário até prendi-lo num casulo de seda. Os fios também originam seu próprio casulo, para sua última metamorfose. Encantamento mortal. Técnica utilizada por Mil durante a etapa final de sua metamorfose. O golpe convoca diversas borboletas do inferno, fadas, que restringem todos os movimentos do oponente e arrastam-no para o mundo dos mortos. Quarto lugar, Radamantes de Vivern. Radamantes de Vivern, estrela celeste da fúria na mitologia grega, um dos 3 juízes no mundo dos mortos, que julgava as almas vindas da Ásia. Seus subordinados conhecidos são Valentine de Arpia, Sílpide de Basilisco, Quem de Alraune, Gordon de Minotauro e outros 7 espectros que aparecem no castelo de Hades. Habilidades. No anime, Radamantes consegue utilizar a técnica Ondas do Inferno, uma propagação de ondas espirituais que atinge a alma do oponente enviando ao famoso Yomotsu Irasaka, a lendária colina que leva ao submundo, utilizada contra a Máscara da Morte de Câncer e Afrodite de Peixes, mas como esta técnica não está no mangá e não é reconhecida pela maioria dos fãs, mesmo aparecendo no anime, a técnica não estará listada na Máscara da Morte de Câncer, que foi uma de suas vítimas. Durante a fase do santuário, Radamantes mostrou-se inabalável dentro da barreira de proteção do cast. Sua Sapuri de Vivern pode se regenerar instantaneamente do dano. Já no inferno e fora da barreira, mesmo não alcançando o mesmo nível de poder de antes, ele demonstrou ser provido de muita força física, sendo sua rajada de cosmo poderosa suficiente para sobrepujar até uma armadura de prata, como a armadura de Lira, de Orpei, e destruir parte da armadura de Pégaso de Ceia, embora a mesma estivesse protegida pelo sangue de Atena. Além disso, Radamantes mostrou ter uma resistência física notável, visto que conseguiu resistir ao acorde perfeito de Orpei, e aos meteoros de Pégaso de Ceia, e também sobreviveu à primeira explosão galáctica de Canon, mesmo estando ferido de sua batalha anterior, contra Orpei e Ceia, só sucumbindo na segunda variação suicida do golpe que Canon usou posteriormente, que acabou aniquilando ambos. Terceiro lugar, Aiacos de Garuda. Aiacos de Garuda, estrela celeste do heroísmo. Na mitologia grega, um dos 3 juízes no mundo dos mortos, que julgava as almas vindas da Europa. Seus subordinados conhecidos são Violette de Behemoth e os espectros que invadiram com ele o santuário em Nest Dimension. Um dos mais poderosos espectros do mundo dos mortos, se não houvesse o impedimento de Radamantes de Vivern, teria conseguido matar Canon de Gêmeos com um único golpe. Aiacos zomba da fraca atuação de Radamantes, insinuando que o mesmo poderia ter perdido caso não fosse socorrido. Como um dos 3 juízes das tropas de Hades, Aiacos é confiante de sua força, muito embora o excesso de autoconfiança em suas habilidades tenha, em última análise, sido o que levou à sua derrota. O juiz pode usar golpes de mão para ameaçar o oponente, mas prefere os golpes de arremesso, que aproveitam a flexibilidade e impulso de seu corpo. Técnicas: Ilusão Galáctica e Voo de Garuda. Segundo lugar, Minos de Grifon.
Minos de Grifon, estrela celeste da nobreza. Na mitologia grega, o juiz supremo do mundo dos mortos, que dava o voto final, ou seja, que decidia o destino das almas, em casos especiais, por isso só ele julga no anime, na primeira prisão. Seus subordinados conhecidos são Deaco de Necromancer, Zelos de Sapo, Lune de Balron e outros. Minos é um usuário de poderes psíquicos bastante talentoso, podendo realizar inúmeras técnicas mortais em conjunto a isso. Além disso, sua força bruta foi capaz de despedaçar por completo o esquife de gelo de Yoga, que tinha uma dureza altíssima, e, por fim, resistiu à execução Aurora a queima-roupa, provando ser um indivíduo altamente resistente. Em The Lost Canvas, foi bastante visto quando ele parou uns espinhos carmesim de Albáfica, sem sofrer um arranhão sequer. Também conta com um poderoso arsenal de técnicas, nada baseado em força destrutiva abusiva. Entretanto, a versatilidade delas é algo que põe muitos cavaleiros de ouro em sérios apuros. Minos é um personagem surpreendente, com poderes absurdamente altos e impressionantes, digno de ser um dos 3 grandes juízes infernais. Foi pouco explorado no clássico, não tendo nenhum desenvolvimento, aparecendo somente para cobrir o enredo, porém, no The Lost Canvas, ganhou um destaque muito memorável, tanto de seu passado no mangá quanto sua batalha decisiva contra a Albáfica de Peixes no anime, além das melhorias de design, impondo um aspecto mais imponente e legal para Minos de Grifon. Técnicas secretas. Asas infernais. E marionete cósmica. Curiosidades em The Lost Canvas, ele foi o primeiro a receber o posto de juiz do inferno, visto apenas no mangá. No clássico, Minos foi o único juiz a não ser morto por alguém. No clássico, Minos foi o último espectro a aparecer, porém, no The Lost Canvas faleceu primeiro que os outros. Primeiro lugar a Tavaka, estrela terrestre da liderança. A Tavaka é o espectro da estrela terrestre da liderança, cujo destaque e poder são tão excepcionais que ele não precisa acatar ordens de Pandora. Tem autonomia para governar uma porção do inferno, a qual ele considera seu jardim particular. Embora poucos tenham ouvido falar dele, os que ouviram o reconhecem pelo título de o homem mais próximo dos deuses no inferno. A Tavaka é um espectro com altas ambições. Seu plano é absorver as almas dos mortos presos no inferno e adquirir poder suficiente para derrubar Hades, Pandora e todos aqueles que se puserem em seu caminho, tornando-se a divindade máxima do mundo dos mortos. Isso, somado à sua própria crença de ser um indivíduo iluminado, o fazem parecer um fanático sedento por poder. Asmita e Kagaru o consideram um louco. A Tavaka acredita que é detentor da verdade universal e absoluta, e não irá medir esforços para atingir suas metas, mesmo que seja necessário mentir e desiludir aqueles que o seguem. Técnicas secretas. Roda do Mal Celestial. Essa é uma técnica equivalente ao Tembuhoren de Asmita. A Tavaka aprisiona o adversário com os braços da sua sapuriz e arranca dele os 6 sentidos. Se isso ocorrer enquanto a vítima está na forma de um espírito, a privação dos 6 sentidos resultará na destruição de sua existência. Além disso, é capaz de depositar a dor de vários mortos no oponente, inclusive danos assimilados por estes durante uma batalha, causando dor e sofrimento eterno, como foi visto contra Asmita. O oponente só poderá voltar a utilizar seu cosmo para atacar e se defender após o término da remoção dos seus sentidos.